Olá, espectadores do canal Gnosis Brasil, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão que tem relação com uma pergunta muito comum que muitas pessoas fazem. Elas perguntam: existe destino? Será que o que acontece na minha vida depende de uma força exterior a mim? Será que o que acontece na minha vida depende das minhas próprias atitudes? O que na minha vida é pré-determinado? Será que existe a lei do karma, que tanto se fala em muitas religiões? Então, nos estudos gnósticos, nós estudamos que sim existe essa lei de causa e efeito chamada a lei do karma, ou seja, de que existem coisas na nossa vida que vêm já desde o nascimento, certas condições familiares, por exemplo, que nós não escolhemos. Isso é fácil a gente entender. Nós não escolhemos, por exemplo, a família que temos. Simplesmente nascemos já conectados, ligados a essas pessoas da nossa família. Por que isso acontece? Estudamos de acordo com essa lei do karma que isso tem a ver com as nossas ações passadas, de que nós nos conectamos ou nos vinculamos com essas pessoas por questões de afinidade, porque os nossos caminhos se cruzaram. Outra coisa que nós não escolhemos é o país onde nascemos. Nós nascemos nesse país, formamos toda uma personalidade, uma nacionalidade que nos dá várias características e não foi uma coisa que nós escolhemos, foi escolhido para nós, digamos assim. Então, por lógica, vemos que existem coisas que não escolhemos, existem coisas que são pré-determinadas. E essas coisas estão incluídas dentro dessa lei de causa e efeito, que seria determinada pela lei do destino, pela lei divina, que determina onde vamos nascer, em que família vamos nascer, a nossa genética. Vamos analisar o que é a genética. Nós já viemos ao mundo com uma predisposição a certas enfermidades ou a um nível de vitalidade. Existem pessoas que dormem pouquíssimo e sempre têm muita energia, existem pessoas que já nascem com certas condições de saúde que dificultam um pouco a sua vida. Então são coisas que não foram escolhidas e que realmente fazem parte da nossa realidade, que depende de leis universais maiores do que nós, seres humanos. Porém, independente disso, e acredito que o mais importante do que eu queria colocar hoje é que, por mais que tenhamos tido uma vida difícil, vamos dar um exemplo de uma pessoa que tenha tido, por exemplo, uma vida familiar difícil, que se dava mal com o pai ou com a mãe, uma pessoa que sofreu violência na sua família, uma pessoa que nasceu num lar onde existia muita pobreza, ou pessoas que tiveram problemas de abuso ou violência na infância, enfim, que nasceram em condições, digamos, desfavoráveis. Acho que é importante que entendamos que isso não determina que a vida dessa pessoa vai ter que ser uma vida difícil, uma vida eh, que ela não vai poder triunfar, que ela não vai poder vencer na vida e conquistar aquilo que ela deseja. Isso não quer dizer que essa pessoa não poderá ser feliz. Porque por mais que estudemos a lei do karma e digamos: nossa, eu tenho esse karma, por exemplo, eu me casei e o meu casamento é muito difícil, eu entrei nessa relação sem saber que seria tão difícil, e o que eu posso fazer? Agora eu estou fadado a ter um casamento, por exemplo, difícil e com sofrimento. Na verdade, tudo na nossa vida depende da postura que nós tenhamos frente àquilo. Isso é muito importante que entendamos. Essa pessoa que teve uma família muito, muito difícil, ela pode sim triunfar naquilo que ela se propõe, ela pode sim ser feliz, ela pode ter uma vida extremamente feliz, extremamente bem-sucedida. Existem muitos casos, se nós formos estudar, não sei se vocês já ouviram a história de Abraham Lincoln. Não é esse exemplo que eu dei da família, mas tem aquela história de Abraham Lincoln que ele tentou, tudo que ele tentava dava errado. Ele concorreu a algumas eleições, ele teve um negócio que faliu, enfim, vocês já devem ter escutado sobre isso. Ele teve processos extremamente difíceis na vida, até que chegou um ponto, como ele nunca desanimou, como ele nunca se rendeu, como ele nunca teve uma visão negativa daquilo que aconteceu com ele conseguiu se tornar o presidente dos Estados Unidos. É um grande exemplo para todos nós. Existem pessoas que nascem com deficiências, pessoas que não têm um braço, pessoas que não podem andar, e nós pensaríamos: nossa, essa pessoa, que difícil vai ser a vida dela. E na verdade precisamos entender que o que determina que nós triunfemos na vida, o que determina a nossa felicidade,
é a nossa postura frente à vida. É uma postura de vencedores, é uma visão positiva. Nós podemos aproveitar os problemas, chamando não de problemas, mas desafios. Aquilo de difícil que nos acontece, aquela circunstância familiar que nós temos na nossa vida, vejamos isso como uma mensagem da vida, dessa grande professora que é a vida. O que a vida quer que eu aprenda com essa situação? Por que a minha relação com a minha mãe é tão difícil? Por que a minha relação com meu esposo é tão difícil? Pensemos que disso vai nascer um grande aprendizado, que isso não é um problema. Porque se nós vemos isso de forma negativa, nós mesmos nos colocamos numa posição de fracasso. Então não podemos resolver essa situação. E na verdade, aquilo que mais determina que sejamos ou não felizes não são as circunstâncias exteriores, não é o karma que temos, não é aquilo que foi decidido por nós, senão aquilo que nós decidimos. Uma pessoa precisa aprender a aproveitar as situações que a vida lhe coloca para se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais altruísta. E quanto mais a gente faz pelos outros, mais nós recebemos em troca. Então, quando uma pessoa se dedica muito tempo a pensar nos próprios problemas, quando nós temos aqueles momentos de desânimo em que nós começamos a pensar, eu estou sem dinheiro, minha família está com tantos problemas, eu estou sem saber que profissão seguir. Quando nós começamos a nos fixar no problema, isso vai gerando uma situação de ansiedade e desânimo. Esse estado de ansiedade e desânimo, essa visão negativa da vida, essa postura negativa frente à vida, desanimadora, pessimista, isso é o que vai determinar que isso que nós tememos ou isso que nós não queremos que aconteça, que isso acabe acontecendo. Então nós acabamos atraindo situações negativas pela forma como nós vemos, a forma como pensamos. Então é fundamental cultivar sentimentos positivos, emoções positivas, pensamentos positivos, de que eu vou sim conseguir vencer essa situação, eu vou conseguir resolver esse problema familiar. Mas, na verdade, resolver o problema não é eliminar essa situação da minha vida. Resolver o problema é conseguir, no meio de tudo isso, conquistar um estado de serenidade, um estado de reflexão e me perguntar a seguinte coisa: por que a minha vida está me colocando nessa situação? A vida é minha professora. O que a vida quer que eu desenvolva? Já que existe a frase daquele filósofo gnóstico Samael Weor que diz: as piores adversidades nos brindam as melhores oportunidades. Se estivesse tudo bem, não haveria aprendizado. Se tudo fosse perfeito da forma como queremos, não haveria crescimento interior. E quem se beneficia das situações difíceis é a nossa alma. A alma é o produto do aprendizado extraído das experiências da vida. E sabem quais são as experiências que mais ensinam? São as experiências difíceis, são as tristezas, são os desânimos. Nesses estados é que nós vamos forjar a força interior, a convicção numa força divina que está por aí nos colocando todas essas situações. E é maravilhoso quando nós percebemos a sincronicidade da vida, quando percebemos que não existem coincidências, de que durante toda a nossa vida ela esteve nos levando como uma mãe para aquelas situações que nós necessitávamos para despertar em nós certas virtudes, certas capacidades. Esse problema financeiro desperta em nós a capacidade de trabalho, a capacidade de criatividade. A gente sempre escuta falar que a necessidade é a mãe da invenção. Então, o que será que essa situação de necessidade está querendo te ensinar a inventar? O que será que a vida está te chamando a desenvolver? Com essa visão positiva, essa visão de triunfadores, essa visão de esperança, não há nada que nós não possamos conquistar. Por isso, esqueçamos essa história que nós contamos para nós mesmos, de que a nossa infância foi difícil, de que nós fomos desfavorecidos, de que nós encontramos a pessoa errada e essa pessoa nos prejudicou. Vamos recontar a nossa história de vida de uma forma totalmente positiva. Que tudo que nos aconteceu, aconteceu para que crescêssemos. Tudo que nos aconteceu, aconteceu da melhor maneira, porque esses problemas foram as grandes oportunidades que estão esperando para que delas desperte a nossa alma cheia de virtudes e capacidades que são muito mais fortes e poderosas do que nós imaginamos. Então, cultivemos sempre um estado de harmonia e de gratidão. Agradecendo pelas pequenas coisas, nós vamos perceber que, na verdade, nós já somos ricos.
que nós já somos fortes, que nós já temos tudo o que necessitamos para ser felizes. Simplesmente precisamos cultivar um estado de alegria interior, um estado de inspiração, um estado de conexão com Deus, de conexão com a vida. Busquemos os cursos gnósticos, busquemos esse caminho espiritual e com certeza vamos conseguir dar um novo sentido para a nossa história e um novo sentido para a nossa vida de aqui em diante. Então agradecemos a atenção, pedimos que se inscrevam no nosso canal, que estejam a par dos vídeos que estão sempre sendo feitos com muito carinho, com muito amor. E muito obrigada e até a próxima.